STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina no ar, tem o patrocínio especial da SCA Porto Alegre, aqui onde nós estamos, e Canoas, e também da do Decor Hunter Douglas, na capital e também em Canoas. Você sabe que o nosso programa é digital, né? Você pode assistir ao vivo em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível para você assistirem quando quiserem, e pelo site do BaTV. Tô recebendo aqui esse moço que acho que ainda não tinha vindo, hein? Moço. Obrigado Rogério Beretta, dos Homens de Perto, os Homens, que eu digo. Os Homens de Perto. Só esse moço já valeu todo o cachê. Ah, coisa bem boa. Coisa boa. Menino, mas então, a gente teve aí essa pandemia toda, não conseguimos até conversar nesse meio tempo. Vocês voltaram com Homens de Perto logo depois da pandemia, ali em junho, né? Então, a gente fez uma temporada no Teatro São Pedro em junho e vamos retomar agora em fevereiro. Vamos retomar a no Porto Verão Alegre. No Porto Verão Alegre. Porque tinha vários projetos pessoais em andamento, como ficou tudo represado durante a pandemia, esse segundo semestre a gente usou para fazer o que estava tudo parado aí. Tinha projeto de filme há 3 anos estocado. Projetos... Tu tá gravando, é isso, nesse meio tempo? Eu acabei de gravar o segundo dos 2 longas que eu fiz agora, entre setembro e final de outubro. Eu fiz um com direção do Paulo Nascimento, que se chama Ainda Somos os Mesmos. Fala de ditadura militar chilena, um caso bem específico, que já começa a ir para festivais esse mês e para o final do ano. Pois é, já ia perguntar quando é que a gente pode conferir daí. Eu acho que em plataforma a partir da metade do ano que vem. Primeiro vai para festivais e depois E tu como ator, porque na verdade como não falei aqui, mas nem precisava, mas é ator, diretor, produtor cultural. É. Tu fizeste como ator Como esse ator, filme. tá. E o outro filme que eu terminei de gravar, domingo agora, é Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, um livro do Tabajara Rua. E o filme dirigido por ele mesmo. Ficamos um mês e que já é um prêmio, né? É. Ficamos um mês e alguma coisa em Cacequi. Nossa. Filmando, e toda a galera lá, a comunidade toda abraçou o filme. Tem umas locações lindíssimas lá. Tu tava com saudade já disso tudo, hein? Como é que foi na pandemia pra ti? Tu ficou Sabe, em casa? Não só, eu fiquei em casa direto. Eu fiquei 1 ano e meio sem trabalho. Foi assim, ó, foi um horror. foi muito tenso, assim, né? Como a maioria da nossa classe ficou, porque não tinha muito o que fazer. Nosso trabalho depende do público, ele é artesanal no teatro. Claro. Mesmo a questão do vídeo, para monetarizar isso é muito complicado. Então, levou um tempo, a partir de 1 ano e meio começamos a fazer talk show e tal. Mas no início era tudo gratuito, muito vídeo, muito Sabe papo. que eu fiquei em dúvida com isso, se vocês se viam, tu, Oscar Simch e o Zé Vitor, ou se falavam nesse meio tempo? Então, uma das maneiras de minimizar a solidão era falar em vídeo com as pessoas mais chegadas, né? E eu, como morei muito tempo na Espanha, tinha muitos amigos lá, me ligavam em várias horas do dia, porque eles também estavam em isolamento. E o Zé e o Oscar também, a gente fazia umas conferências coletivas com o Néstor também. E eu ligava para 4, 5 pessoas, 3, 4 horas por dia eu ficava em videoconferência para poder falar um pouco. Que era uma forma de desopilar, né? Quando a gente achava E não me divorciar, porque ficar só falando com a mulher, o cara acaba... E eu li também que esse espetáculo daí, quando vocês voltaram em junho, na verdade, foi assim um compilado aí de melhores momentos de 3 versões anteriores, é isso? Sim, foi um compilado dos piores momentos das 3 versões anteriores. E ficou uma coisa tão ruim que as pessoas gostaram. Ficou muito divertido. Mas é que não tem como vocês ficarem ruins. Isso é uma bobagem, óbvio. Não, porque... até conseguimos, mas tem que fazer força, que eu digo. Não, vocês 3 juntos não tem, é impagável. Agora... E a gente estava com tanta saudade, que a gente curtiu tanto voltar, que eu acho que a gente se divertiu tanto agora, depois de quase 20 anos, que como na primeira temporada. Parece que foi uma retomada da estreia, assim. Porque antes vinha uma continuidade, era legal e tal, mas já veio uma coisa meio que, né, batida. A gente fez um espetáculo novo. A gente pegou cenas que já estavam prontas, modificamos completamente e levamos para o palco. Quantos anos já de Homens de Perto? Então, agora o ano que vem vai cumprir 20 anos já.
Vem cá, vocês já se deram conta que o espetáculo de vocês e Tangos e Tragédias são os grandes espetáculos de muita história, né, aqui no Rio Grande do Sul. De comédia eu colocaria, assim, como espetáculo, Bailei na Curva também. Sim, o Bailei na Curva também, clássico. é verdade. E tem muitos humoristas agora que já têm trajetória lá. O Paulinho Micharria, o Jair Cobre com o Guri de Uruguaiana, o Cris Pereira. Mas são espetáculos solo, né? Manter um grupo assim tanto tempo só nós, porque o próprio Bailei vai trocando o elenco. E a gente se aguenta há 20 anos. Néstor, Oscar, Zé e Beretta. E não é muito simples. E o Zé Vitor também continuou trabalhando, né? Em algumas coisas de televisão, enfim, nesse meio tempo. Continua tocando, escreve colunas, tá fazendo. Ele fez esse filme do Tabajara junto, a gente filmou junto. A Suzy fez também. E a gente estava com tanta vontade dessa retomada, que era uma equipe de mais de 100 pessoas lá, e a gente se via todos os dias, em almoço, janta, tinha eventos todos os dias, quando não tinha, a gente inventava para estar junto. Porque foi tanto tempo de isolamento que tudo que a gente queria estar junto, até dormir de banda, assim, não, isso já não dá. Tem gente que ronca. E vem cá, e tinha também o espetáculo Por que Casamos? Tinha e né? tem. Aí isso que eu quero saber, tem. Tem. Quando é que temos projetos já para ele? Sim, retomamos no verão também, porque como a gente estava filmando, a gente deu essa parada e a gente está reformulando ele para retomar no Porto Verão Alegre, que inicia 9 de janeiro. E que, aliás, também é uma tradição aqui que a gente também não pôde ter, né, nos verões aí da pandemia. Então, teve um ano que a gente fez ele em junho, foi muito chique, porque foi verão do segundo, né, hemisfério norte. Era um verão, inverno, sei lá. Verão na Europa. Um veranico. Aqui, porque a gente fez ele todo online. A gente gravou, não, filmou desde o Teatro São Pedro e transmitiu para todo o Brasil e para fora do Brasil também. E a edição passada a gente fez com algumas restrições, que ainda tinha muita gente contagiada com a história do Covid e tal. Então a gente teve que cancelar espetáculos em cima da hora, tinha que fazer teste de tarde e de noite, às vezes tinha que cancelar da tarde para a noite. Foi um ano complicado, mas tivemos todas as edições, apesar dos percalços. E eu ia te comentar também o seguinte, que eu acho que o sucesso, claro, tem muitos segredos e são muitos ingredientes, mas eu acho que também é essa coisa da comunicação com o público, que o Tangos e Tragédias também tem, né? Essa coisa do deixar o improviso também tomar conta, de tu botar, interagir, deixar o público interagir com você. E quebrar a quarta parede, né? E tem cena que eu fico 20 minutos na plateia brincando com a plateia. Então a plateia se sente parte do espetáculo. Você tem liberdade de participar, de gritar, de xingar, de fazer o que quiser. Isso é muito bom, que dá uma catarse coletiva ali, né? Forma essa energia assim em volta, porque o teatro convencional a gente cria aquela quarta parede, fica um pouco fria, é verdade, essa relação, apesar de ser muito bacana. Não, e é interessante também que o Teatro São Pedro, na verdade, que é um teatro muito tradicional, é bem isso, chega até a parecer uma contradição, porque na verdade ele fica muito aberto a esses espetáculos, né? Fica. O São Pedro, de uns anos para cá, ele abriu as portas para todos os espetáculos gaúchos, seja comédia, drama, porque até uns anos atrás ele tinha um pouco de restrição a certos tipos de espetáculo. Não falo do nosso, que o nosso vem desde o início a gente faz temporada na Mriggs e no São Pedro. Mas alguns outros espetáculos de humor tinha uma certa restrição, com exceção da gente e do Tangos, que Tangos era tradicional. E como é que é trabalhar com os mesmos parceiros tantos anos, hein? E ainda por cima, até nas chamadas, nas propagandas, tu era o cara que apanhava sempre, né? Então. Aquele que ninguém quer que fale, aquele que não pode responder. Então, isso nas chamadas, no espetáculo não foi. Inclusive era uma maneira de pegar as pessoas que diziam assim, adoro teu trabalho, qual é a cena que tu gostou? Aquela que tu apanha. Eu disse, não, mas eu não apanho no espetáculo. Não, mas aquela na TV é muito engraçada, assim, mas então tu não viu o espetáculo, só viu a chamada, né? Daí tu pegava no pulo a pessoa. Mas eu não insistia muito, senão ficava chato. Sim, mas dá pra verdade. brincar às vezes, pegar ele no... Mas eu digo, e como é que é conviver com esses parceiros aí há tanto tempo? Cara, antes da gente fazer o espetáculo, de ter essa ideia, a gente já era amigo. Né? Isso é o primeiro passo. A gente já Mas às vezes a amizade termina, né? Sim, nem casamento. Frequentava a casa muito um do tempo outro. Não, juntos. Teve alguns atritos nesse meio tempo, que são muitos anos, mas a amizade prevaleceu. A gente continua frequentando casa um do outro, continua um torcendo pela carreira do outro. E quando a gente está junto, a gente brinca muito, se diverte muito. E isso é bacana. Apesar de todo esse tempo, a gente manteve esse frescor nas relações, né?
que é o mais difícil, porque a gente vê espetáculos, bandas se separarem depois de alguns anos por questões de ego, por questões birrinhas pessoais. Nosso espetáculo nunca teve isso, a gente sempre dividiu tudo e se diverte junto. Bom, agora então esperamos o verão, é isso? Já vem Berê, tem várias coisas aí. 24ª edição do Porto Verão Alegre, vem com tudo, vem após com 2 espetáculos, a retomada. Então. E depois o filme também, né? Os 2 filmes ano que vem já estão no ar aí também. Então tá, quero te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, né? Sim. E já que a gente falou em filme aqui também, vamos ver agora qual é a dica de filme de hoje do Alex, ele que faz o Pop Top Cine. Oi, Alex! Quem não sonha em morar num lugar maravilhoso? Daqueles que a gente almeja ter uma vida super tranquila. Bom, é esse roteiro de uma história muito louca que aconteceu de verdade que essa série Vigilante se baseia. E olha, a gente traz aqui Naomi Watts em mais um grande papel. Mas fica aí que logo mais eu conto sobre essa série. Dearest new neighbor at 657 Boulevard. Allow me to welcome you to the neighborhood. Do you know the history of the house? I've been put in charge of watching you. This message will not be the last. I am the Watcher. Como eu disse, é uma daquelas séries pra gente maratonar de uma vez só. Eu mesmo assisti os 7 episódios de uma única vez, porque não tem como a gente tirar os olhos da tela e não querer ver mais essa história. A Naomi Watts dá um show, né? Claro que o marido dela, o ator que faz o marido dela é o principal dessa história, mas ela dá um show na parte que sustenta todo esse elenco, além, claro, dela tá nessa produção maravilhosa. Who am I? It might not frighten you yet, but it will. Give the house what it wants. Young blood. Can you keep us safe? We moved out here because we wanted to feel safe. And the opposite's happening. Never felt more unsafe in my life. I don't think you're in danger. This is just a prank. It's not a prank. You need to sell. Do. I'm still watching, and I would be very afraid if I were you. Every time I go over it in my head, I land on somebody else. We could have been friends. I got my eye on you. Essa série, Vigilante, foi baseada numa história real que aconteceu em Nova York, no Jersey, no ano de 2014. Foi publicada nos jornais, vocês podem dar um Google aí que vocês vão achar. Só que a Naomi Watts, que já fez outros filmes de sucesso nesse ano, longas-metragens, nessa série ela se uniu com o diretor de Dahmer, que é uma outra série de suspense que também é baseada em fatos reais, e ela conseguiu trazer ele para essa produção. E ele gosta dessa série de suspense e desse clima que faz com que a gente assista de uma vez só, como eu falei, eu maratonei essa série e assisti os 7 episódios de uma vez só, porque a gente fica tentando descobrir quem é que manda essas cartas, quem é que está por trás desse suspense todo. E olha, eu posso dizer que até mesmo os personagens principais são suspeitos de cometer este ato. Só que ficou, claro, uma pontinha já para a próxima temporada. Então assistam, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até o próximo domingo. Something's about to happen. The whole world knows what's going on at your house. Who are you?
já parou para pensar na segurança do seu patrimônio? Sua família, sua empresa e todos os bens que você tem são conquistas importantes e merecem atenção especial. A STM Alarmes dispõe de profissionais qualificados e uma série de serviços de segurança eletrônica que proporcionam maior comodidade e tranquilidade para você. Entre em contato pelo telefone 3398-7418 e solicite uma avaliação, monitoramento de alarmes integrado com sistema de imagens, produto de primeira linha e profissionais altamente qualificados 24 horas. É na STM. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Hoje recebendo, então, a doutora Amanda Schwann aqui no meu cenário, porque vocês já foram lá no consultório dela comigo, né? Conheceram, ela está recém começando no programa da Regina, mas olha o que ela já trouxe de informação, é muito legal. E hoje vocês já estão vendo aqui, né, pelo que ela trouxe aqui, que são os coadjuvantes que ela mesma disse, nós vamos falar dos bioestimuladores de colágeno, que estão muito famosos, muito em uso, as pessoas todas querem saber, têm dúvidas. Então a gente já vai começar perguntando sobre isso, né? O bioestimulador de colágeno é exatamente o que é, né? E qual é a diferença, assim, de começar cedo, por exemplo, a fazer esse tratamento? Então, boa tarde, Regina, boa tarde a todos. Trouxe, então, hoje os bioestimuladores de colágeno, porque estão muito em voga e é um tratamento que eu acredito muito nele, né? Então, o que é o bioestimulador? Não é colágeno propriamente dito, mas é uma substância que, quando injetada em locais estratégicos, faz com que a gente venha produzir novamente o colágeno que é perdido diariamente. Né? É importante nós entendermos que existem momentos ideais de começarem a ser tratados com os estimuladores, porque a partir dos 25 anos nós já conversamos que vamos perdendo este colágeno. Então, isso é um pouco preventivo, então. Então, a fase ideal é de prevenção, porque nós vamos utilizar menos produtos, mas caso a gente não consiga fazer a prevenção, nós podemos também estar fazendo o reparo com o bioestimulador. Claro que vai depender muito da resposta do paciente à qualidade do tratamento. Essa resposta do bioestimulador, ela vem em quanto tempo, mais ou menos? 90 dias para começar a aparecer o resultado. Como é um processo fisiológico, Regina, não é imediato. Né? A gente tem um tempo de produção de colágeno que é esses 90 dias. Todo mundo pode fazer? Todo mundo deve fazer, né? Porque o processo de envelhecimento acomete todos nós. Eu pergunto porque às vezes, por exemplo, tem outros tratamentos que, se a pessoa for fazer uma avaliação contigo, tu vai dizer, olha, para ti o melhor seria esse, por exemplo. Mas o bioestimulador, então, em tese, ele é indicado para a maioria das pessoas. Ele é indicado para todo mundo. Claro que nós temos que, então, trouxe 2 super bioestimuladores, que é o Radiesse e o Sculptra. São 2 produtos diferentes. 2 produtos diferentes, a base de princípios ativos diferentes, mas para cada caso, então, nós vamos lançar mão de um ou de outro. E isso, então, eu vejo na avaliação. E regiões, por exemplo, que se pode usar? Nós podemos utilizar o bioestimulador em toda a região do nosso corpo e, claro, na face, nós podemos estar utilizando ele de uma forma preventiva e estratégica no terço médio e inferior da face, para prevenir aquele derretimento, aparecimento do bigode chinês, e também na região do pescoço, aquela flacidez de pescoço, pode ser tratado com bioestímulo. E a aplicação é com agulhas, como a gente vê na face, também no corpo? Não é com agulhas, é aplicado com cânula. A cânula, ela dá não a impressão tem... que aquilo é uma agulha, né? Quem vê, mas não é. Mas a agulha, ela perfura e a cânula, ela desliza. Então, por isso que é um procedimento extremamente seguro. No corpo também. E no corpo também. Isso é interessante tu falar, porque a gente só fala na face dos bioestimuladores. E o verão está aí, né? Então, o e bioestimulador... como é que ele ajuda, quer dizer, no corpo? No corpo, ele previne
previne muito a questão da flacidez, né? Aquela perda de tecido que deixa após emagrecimento ou após gestação, né? Às vezes a mulher fica com a tendência de ficar mais flácida e também... Até por emagrecimento, às vezes, por emagrecimento, né? E ajuda muito também na questão de celulite. Então, dura quanto tempo? Durabilidade de produto, em média, até 2 anos. Mas lembrando que o envelhecimento, ele não para 2 anos. Nós envelhecemos durante esse período. Então, mas na verdade, teria que voltar para fazer uma avaliação. Manutenção. Manutenção a cada 1 ano, toda vez que nós falamos de tratamento com estímulo de colágeno. E tem diferença entre esses 2 produtos? Tem diferença. A diferença é o princípio ativo, o radiéssima hidroxiapatita de cálcio, e esse é um ácido polilático. E tu indicaria os 2 ou qual é que tu indicas mais? Eu indico mais o Radiesse, tá? Porque é um produto que a gente consegue muito otimizá-lo, tanto para fazer um preenchimento quanto para fazer um estímulo de colágeno. O Sculptra, ele é mais uma aguinha, né? Então, não utilizo tanto, mas tem também excelentes resultados. Tá aí, gente, ó. Que aula, hein? Agora vocês já sabem. Bioestimulador de colágeno com a doutora Amanda, hein? Com certeza absoluta. Obrigada, Amanda. Obrigada, eu. E é o seguinte, né? A gente tá falando das dicas aqui de beleza, agora nós vamos lá para as dicas de casa, né? Com a Mira, querida, lá da Jolie Maison, que eu amo tudo que eu vejo lá. E vocês com certeza estão adorando as dicas, né? Então vamos ver o que ela vai falar hoje. Oi, Mira. Oi, Jolis! Bom domingo a todas! Hoje nós vamos falar de um assunto novo aqui na Jolie. Começamos com a escolha ou de uma toalha, né? Ou de trilho, ou somente de suplá, depende da sua base, da sua mesa. Aqui neste caso nós resolvemos montar com uma toalha de linho, branco com azul e azul marinho. Escolhemos um suplá de plástico, uma louça cinza, com porta-guardanapos de linho, também com bordados, que é um tucano lindo, maravilhoso, bem como um porta-guardanapos azul marinho. Olhem que chique ficou esta composição. Existem vários tipos de suplá, de várias cores, dependendo da sua composição. Não deixem de ter criatividade na hora de fazer uma mesa, com amor no coração. Coloque uma plantinha, uma velinha, ou até mesmo um pratinho que compõe a mesa, ou para demarcar, coloca uma flor com o nome da pessoa, fica uma graça. Se você não tem nada de flor dentro de casa, não tem problema nenhum. Pode pegar uma fitinha e junto amarrar um galinho de uma flor, ou de uma folha, ou de um alecrim, de um manjericão. Fica mais personalizado ainda. A criatividade não tem limite. Use e abuse com muito amor no coração. Tá na hora de ir pro intervalo, mas o programa da Regina volta já. Quando a primavera chega, a gente só quer trazer alegria para todos os ambientes da casa. E na Jolie Maison você encontra os aromas da nova estação, acompanhados de conforto e beleza. As flores estão nas roupas de cama para adultos e crianças. E na hora de sair do banho, tem todos os tons da moda para pijaminhas e camisolas, cheios de boas energias, e até para os chinelinhos. Na hora de colorir a sua casa com o clima da primavera, corra na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas, ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega.
Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Vamos falar da nossa casa. Olha, eu não tenho assunto melhor pra mim. Adoro estar em casa, adoro decorar, adoro estar sempre mexendo aqui e ali. E tem uma planta que já faz uma diferença e tal. Bom, então ela, que é uma especialista nesse assunto, sempre traz coisas muito legais aqui pro programa da Regina. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que você que já fez um projeto com ela ou com algum arquiteto vai se identificar muito. Elisa, me diz uma coisa. Arquiteta, ela vira quase uma psicóloga, não? Exatamente, vira. Olha, eu sempre digo uma frase que eu sempre digo que na faculdade de arquitetura tinha que ter a cadeira de psicologia. Verdade. E não tem, deveria ter. Então, assim, eu sempre achei que todo mundo que vai fazer arquitetura, ou que tem um filho que vai fazer, ou que vai contratar um arquiteto, tem que pensar que a parte psicológica é muito importante. Porque a gente vai lidar com aquela pessoa, com aquele casal, com aquele cliente, durante um bom tempo, durante meses, às vezes um ano. Precisa saber ouvir muito esse cliente. Exatamente, tu tem que ter uma conexão, sabe? Se tu já na primeira conversa com o arquiteto, tu viu que não conectou, não vai fluir, sabe? E o arquiteto tem que ser atencioso, ele tem que ouvir bastante. Antes até tem uma listinha aqui de dicas. A gente precisa, no início, ouvir o cliente, mais do que falar. Ouvir todas as necessidades, passar para ele um programa de necessidades, né? Como é que essa família vai viver? Pois é, mas isso quer dizer, às vezes também o problema não é um só, né? Às vezes é uma família. Exatamente. Então cada um quer uma coisa. Sim, e aí? Às vezes o casal, um quer uma coisa, outro quer outra. Só que sempre tem um que manda mais. Então a gente vê, não é que mande mais, mas que outro que cede mais. Ou tem que tentar que um se adapte ao outro, né? Às vezes um sabe o que quer, o outro não sabe. E normalmente, sabe, é normal isso entre um casal. Mas tem que saber bem as necessidades. Tem filho, às vezes não dá tem briga filho. na obra. Então, Pois assim, então. a gente está ali no meio, intermediando tudo isso. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura. O arquiteto tem que ter paciência, ele tem que escutar, tem que entender todas as necessidades. No início, a gente faz sempre várias perguntas, né? Conversar, quantos cômodos vai ter essa casa, quais os planos dele para o futuro, vai ter filhos, não vai ter filhos, como é que vai ser o uso desse imóvel, né? A família tem um hobby, ou um deles tem algum hobby, porque se tu não pergunta tudo isso antes, como é que tu vai realizar um projeto que vai suprir as necessidades e vai realizar esse sonho com realmente como ele merece? Então, não tem como. Então, às vezes, eu vejo colegas assim, sem paciência, ou às vezes clientes que vêm até mim com um projeto inacabado. Não deu, não conectou, sabe? Aí vai lá, investe tudo de novo, contrata outro. E é mais difícil daí, né? Porque daí tu vai pegar um projeto que já não era teu desde o princípio, né? Sim, então assim, quem vai cursar arquitetura ou arquiteto que vai atender um cliente, ele tem que saber que ele vai ter que ter esse, vamos dizer assim, jogo de psicólogo, esse trabalho de psicólogo também, além do trabalho de arquiteto, né? Que não é simplesmente projetar uma casa, é realizar um sonho, né? É realizar todo um projeto de vida, ou um escritório, não importa se é comercial ou residencial. Isso quer dizer que às vezes pode virar mais de um sonho, porque na verdade às vezes a primeira casa é aquela, se houver essa conexão, vai para o trabalho, vai para a casa da praia, vai para a casa da serra, é por aí. Tem clientes que eu fiz o primeiro apartamento, depois eu fiz o segundo, depois eu fiz a casa, depois eu fiz a casa da praia, o escritório. Então, tu vai indo porque conecta, porque as pessoas se entendem. E isso também é importante, Regina, com relação aos fornecedores que vão trabalhar com a gente na obra, né? Então, ter essa empatia,
Deu problema, não fez bem, vamos refazer, mas tratar bem o ser humano, fornecedor, empreiteiro, o pedreiro, colocador de piso, porque são seres humanos, erram, mas vamos resolver. Então, assim, eu sempre digo, tem algumas dicas que eu dou, assim, uma delas é, se der problema, resolva e rápido, porque obra dá problema. Sempre. Por mais que a gente tenha os fornecedores ótimos, porque a lista negra aumenta e a lista dos bons está desse tamanho, os fornecedores, eu digo, então assim, dá problema, mas o importante é resolver e rápido, não se estender com aquele problema, né? Então, obra é assim, para realizar um sonho é assim, mas essa parte de integrar todos esses fornecedores de uma maneira harmônica é tão importante quanto o cliente, sabe? Senão as coisas não fluem, não funcionam, né? Tem mais dicas? Tem mais dicas. A gente tem que treinar a nossa equipe para atender no escritório e treinar para estar todo mundo conectado. O arquiteto tem que estar em todos os lugares, tem que ser proativo, tem que entregar mais do que recebe, sabe? Porque o cliente, ele quer isso, ele quer atenção, ele quer, sabe? A gente precisa também investir em tecnologia para mostrar o projeto, para atender o cliente. Isso pra é não muito ficar para trás, né, importante. também. Claro, porque isso faz com que o cliente psicologicamente veja, olha, realmente o meu arquiteto, ele está me mostrando e eu estou conseguindo enxergar o que vai estar lá pronto, realizado, né? Claro. Então, é isso, escutar o cliente, ter empatia, né? Importantíssimo, né? Não adianta estar lá e não dormir bem, estar lá na reunião com aquela cara, não. Tu tem que estar sempre feliz. Mostrar que tu tá feliz exatamente, com aquele cliente, né? Tá para certo. atender o teu cliente. E conversar muito antes, para entender o que ele precisa, as necessidades. E é isso. Então, bom, mas depois de ouvir isso, tenho certeza que se você está pensando em fazer um projeto, vai chamar essa moça, né? Fora que com toda essa beleza, ela já traz a energia negativa, olha eu. Energia positiva dentro de casa, gente. Com Show toda essa energia beleza. negativa. Show energia negativa, vibrações positivas. Exatamente. Veio Manoela. Bom, e já que a gente está falando de decoração, vamos falar da decoração externa, né? Agora também, lá da sua casa, aquele cantinho lá que você gosta tanto, tem um jardim, tem garden, né? Às vezes a Elise já falou aqui. E tem sacada, enfim, inúmeros cantinhos. Você precisa de um móvel diferente, um móvel especial, tá bom? E é um móvel da Leymertz, com certeza absoluta, né? Até porque tem, ó, um descontaço aí, porque é móvel de fábrica, né? Dá uma olhadinha aí no vídeo. Gente, aqui na loja nova da SCA, né, que fica na Quintino Bocaiúva 873, já tem uma novidade muito legal na entrada, aqui na recepção, que são os painéis ripados em alumínio. Essa é a diferença, a gente conhece só em madeira, né? Pois esses painéis têm várias cores e podem ser usados em todos os ambientes que você achar bacana na sua casa, né? Pode ser na sala, com o painel da TV, pode ser na cozinha, pode ser só para dividir ambiente, tá bom? Então, painel ripado em alumínio. Novidade da SCA, é claro. Salve, salve minha gente, tudo bom? Frank Jorge passando aqui para fazer um convite muito especial. 13 de novembro, domingo, Sarau do Rio, em São Leopoldo, a partir das 13 horas. Estarei lá tocando com a minha banda, acompanhado de naipe de sopros. Um evento super bacana, cultural, gastronomia local, artesanato, muito bacana, então fica aqui esse convite. 13 de novembro, domingo, Frank Jorge, banda e naipe de sopros, no Sarau do Rio, em São Leopoldo. Tchau, tchau, até lá. Olá, Regina, eu gostaria de convidar a todos para que participem do Festival de Cinema Italiano, que acontece na Sala de Cinema Ulisses Jeremia,
entre os dias 3 e 27 de novembro, com sessões sempre de quintas a domingos, às 19h30. Serão apresentados 17 filmes clássicos e inéditos. E nesse ano serão homenageadas as grandes divas do cinema italiano, entre elas Gina Lollobrigida, Sofia Loren e Virna Lisi. Esperamos por vocês. Você acha que depilação é tudo igual? Isso é porque você não conhece a Mais Laser by Ana Hickman. Eles estão agora na zona sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza, e se você for lá, vai amar o atendimento único e especializado deles. A Mais Laser oferece uma tecnologia inovadora com aplicação de laser por fibra ótica e equipamento com ponteira resfriada a menos 5 graus. A técnica é muito segura e confortável, evitando alergias e foliculite, deixando a pele lisinha e macia. Você acaba com os pelos de forma definitiva e ganha tempo, sem precisar ficar na frente do espelho usando cera ou lâmina. Você escolhe a parte do corpo onde quer eliminar os pelos e os resultados já aparecem na primeira sessão, e para homens e mulheres de todos os tons de pele, viu? Então você ainda acha que depilação é tudo igual? A resposta é não. Quem conhece a Mais Laser do bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre, aprova. Vem conhecer a gente! Momento zen, né, desse programa aqui. Como sempre, a Josie Pacheco está aqui comigo já. E claro, a gente falou de Outubro Rosa. Vamos falar da importância que tem, claro, o Novembro Azul, né, Josie? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regina. Os homens também precisam se cuidar, né? E o Sempre. Novembro Azul vem para lembrar desse autocuidado com terapias integrativas, mas também gosto de ressaltar a importância de irmos nos consultórios, fazer as nossas consultas rotineiras, os exames preventivos, né? Tanto para o Outubro Rosa quanto para o Novembro Azul, que é a prevenção contra o câncer de próstata. E que, aliás, o homem tem muito receio, quase sempre, né, desse exame, enfim. Quer dizer, então, aumenta ainda mais a importância, porque ele deixa muito tempo, muitas vezes, sem ir, né? Exatamente. E, inclusive, é bom que tu tocaste nesse assunto do receio, do medo, que as terapias integrativas acalmam, ajudam, né? isso também. Paz interior, vai lá, relaxa e faz o exame, recebe um diagnóstico positivo. Ou, se for negativo, vamos lá procurar ajuda, procurar o tratamento com a medicina convencional e com a medicina alternativa. Claro, a terapia complementar, Exatamente. Né? Bom, a gente sempre fala do chakra aqui, né, da importância disso. E aí eu queria saber qual o chakra que está diretamente relacionado, digamos assim, com a próstata, né? A próstata, Regina, fica perto da bexiga do homem. Então, é o chakra umbilical, né? Nessa região aqui, perto da bexiga. E também o chakra básico, que fica no meio da nossa virilha, tanto no homem quanto na mulher, né? Então, são chakras próximos de toda a região ali que vai pegar a bexiga, sistema urinário, o sistema reprodutor do homem. Bom, e quais são, assim, outras doenças e sintomas também, como a gente falou também do feminino, né? Além desse problema da próstata, que podem ser tratados aí com as terapias integrativas? Eu quero ressaltar, Regina, que toda doença ela é multifatorial, né? E um dos fatores que nos leva à doença é a falta de energia nos nossos chakras. Por isso eu trago sempre a palavra para cá, o autocuidado com o corpo energético, né? Então existem doenças rotineiras como o câncer de testículo, a ejaculação precoce, a disfunção erétil, o câncer de pulmão, a depressão, né, a irritabilidade, a ansiedade, a insônia, o câncer de pele, tá? Então são doenças cardiovasculares que são rotineiras também no homem e que tem que ser usada também as terapias como prevenção dessas doenças ou complementar junto com a medicina convencional aí para um tratamento, para potencializar, né, o bem-estar ou até a cura, né? Muitas vezes é o que a gente quer alcançar. Das terapias, assim, quais que tu indicarias mais para essa área, né? Eu indico todas as terapias integrativas, tanto as que eu trabalho em sala quanto as dos colegas, né? Sim. Eu sempre ressalto, as que eu trabalho é o reiki, as barras de axis, o floral, a homeopatia. Eu gosto de dar um exemplo, a disfunção erétil.
e a ejaculação precoce está totalmente ligado à nossa ansiedade, ao estresse mental. Então a gente pode elaborar uma fórmula floral para isso, para deixar a pessoa mais calma, o homem mais calmo, uma forma homeopática, né? Ou receber um reiki na sala de terapia para trabalhar, que diminui a ansiedade. A cromoterapia, que eu trabalho também em sala, a meditação, né? E aí existem outras. A gente precisa, o homem também precisa ir conhecer, se permitir colocar na sua rotina, montar aquele combo de saúde, né, Regina, que eu sempre ressalto. O que tu tá fazendo durante o teu dia a dia para manter a tua saúde em dia, né? Para prevenir. Tá bom, obrigada, Josi, é isso. Eu que agradeço. Entrando aí, Novembro Azul, né? Mais do que nunca o momento, então, desse autocuidado. O programa da Regina vai para o intervalo, mas a gente volta já. Sua conta de luz te assusta? Você está cansado de ver o seu dinheiro ir embora todos os meses? É hora de investir em economia e tranquilidade para a sua vida. Conheça a SolarSul Energia Solar. São mais de 2.000 usinas solares em funcionamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Contamos com equipes de engenharia, pós-venda e instalação próprias. Reduza sua conta de luz em até 95%. Leve economia para a sua casa e desenvolvimento para a sua empresa. Entre em contato e solicite seu orçamento gratuito hoje mesmo. SolarSul, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. Goulart, sim, da Up Models. Você sabe que tem Gravataí, tem Porto Alegre e tem Florianópolis, né? Aí, aliás, sabe que esses dias eu fiquei pensando sobre isso, né? Qual é o mercado, assim, que tu vê mais, antes da gente começar o assunto de modelos, mas assim, os 3 mercados te procuram muito, assim? Tem modelos em vários lugares, tem um que se destaca mais? Trabalhos tem mais em Porto Alegre. Floripa tem um outro segmento que é a questão dos catálogos, né? Então, os cachês são menores, mas também... lá tem mais trabalho? Mas assim... Não, Porto Alegre tem mais trabalho. Tem muito trabalho que desce de São Paulo, que vem do Rio para filmar em Porto Alegre, porque o nosso alvará aqui do Sul sai mais rápido. Bom, e hoje o nosso assunto é sobre aquele modelo que foi aprovado, daí faz aquela festa, todo mundo comemora, só que na hora do trabalho, o que acontece? Ele não aparece. E aí, hein? E aí que dá ruim. E aí, perrengue! Isso é um problema muito sério, né? Porque se o modelo preenche um termo onde ele se responsabiliza, se compromete de nas datas estar disponível e quando chega a tão esperada data, acontece algum imprevisto e ele não comparece, tem 2 coisas que podem acontecer. Isso é passível de multa, porque ele assinou um termo onde ele estava disponível. E mesmo que ele comprove, por exemplo, que ele estava doente, vamos supor, traga um atestado, alguma coisa. Isso, se ele trouxer um atestado, assim como qualquer outra falta, num emprego, numa escola... É aceito. É aceitável. Isso, é aceito. Mas ele perdeu aquele trabalho, provavelmente. Porque não vão esperar por ele para fazer outro dia. Sim, bem provável. E a gente tem uma cláusula nas nossas normas que se um modelo, por motivo pessoal, que não seja comprovado, né, com um atestado, que se ele falta um trabalho, a gente automaticamente exclui o cadastro dele na agência. Porque é uma coisa que a gente reforça muito aqui e lá na agência, é a questão do comprometimento do modelo. Até porque não existe outra pessoa igual àquela. Quando um cliente escolheu aquele modelo para fazer parte da campanha, para gravar o comercial, é porque ele era o rosto, o perfil. Ele era o perfil que precisava para aquele trabalho. Então, se isso acontece,
Principalmente com adulto ou com criança maior, assim, né, que não seja bebê, isso compromete muito. Bom, e digamos, não foi por doença, foi um imprevisto, ele não foi. Existe, assim, um prazo para ele comparecer de novo nesse trabalho? Não. O que exatamente vai acontecer com ele? Ele vai ser penalizado, né? Ou pela agência ou pelo termo que ele assinou com o trabalho, com o cliente. Receber ele não tinha recebido ainda, né? Não, ele recebe depois que ele faz o trabalho, geralmente 30, 60 e daí ele não dias. recebe? Ele não recebe. Mas ele pode receber uma multa por ter faltado o trabalho sem comprovante, sem atestado. Mas o que é possível fazer nesse caso, por exemplo? Se aconteceu isso, o modelo avisando antes, por exemplo, ele tem um prazo, até 48 horas se ele avisar que não pode ir, ou sei lá. Tudo vai depender da produção, porque às vezes é uma campanha com 100 modelos. Aquele modelo é o principal da campanha. Não tem como desmarcar os outros 100. Às vezes vão viajar, às vezes fizeram um cenário onde aquele cenário estava disponível só para aquele dia. Às vezes é uma locação numa casa ou num hotel ou num resort. Foi então, fechado só para aquilo. Às vezes não tem o que fazer. Às vezes é mais fácil o cliente trocar o modelo, se possível, né, dependendo do tempo, porque às vezes se nos avisar no dia, não tem o que fazer, vai ser passível de multa, não tem o que fazer. Essa multa chega assim a ter um percentual do que ele iria ganhar, como é que é? Geralmente é 100% do valor do cachê que ele iria receber. Ele vai ter que pagar? Sim. Sim, porque um outro cachê... Pobre mãe, pobre pai. Sim, um outro trabalho terá que ser feito, né? Uma nova busca de um novo modelo, de um novo perfil. Então, não pode acontecer. Quer dizer, então os pais é que têm que entender a importância disso. Exatamente. Ou seja, se comprometeu, está comprometido. Está comprometido. Eu sempre falo lá na agência, se vocês assinaram um termo dizendo que estão disponíveis naquela data, independente do que aconteça, tem que estar lá no dia do trabalho. É bem isso, é que nem aqui, por exemplo, se a pessoa diz que vem no programa e não vem, a gente fica com aquele tempo em aberto, né? E então é complicado mesmo, né? É por aí, a pessoa tem que se comprometer e seguir. E entender que realmente é um trabalho, né? Se tu faltar o teu trabalho numa fábrica, por exemplo, não tem uma outra pessoa para substituir, porque cada um tá fazendo o seu. Exato. Dentro de um comercial é a mesma coisa. Um vai ser o pai, um vai ser a mãe, um vai ser o filho, um vai ser o amigo da escola. E a gente até já falou aqui, por exemplo, o bebê, sim, tem um segundo plano. Sim. Mas não vamos pegar um personagem para cada um para plano B, né? Não vamos. É difícil isso. Não acontece, né? Até porque já é difícil de escolherem um modelo, de escolherem o perfil. Então, achar dois iguais só se forem gêmeos. Então, prestem bem atenção, tá? Se comprometam. Se comprometam, não é uma brincadeira, não, é uma carreira, tá? E já que você falou em multa, ela é entendida desse negócio, viu? De multa e tal, que é a nossa advogada aqui, a doutora Virgínia Lobato Flores. Vamos ver qual é o tema de hoje. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Boa noite. Uma boa noite para vocês de casa também. Já imaginou terminar o ano de 2022 com o nome limpinho, zerado e sem dívida? Trago boas notícias, porque na última terça-feira começou o feirão Limpa Nome, encabeçado pela Serasa. Entre as novidades deste ano estão a possibilidade do pagamento ser realizado via Pix, e com o crédito e o pagamento entrando na hora, a baixa do nome de restrição em até 24 horas. Além disso, a boa notícia que eu já antecipei, descontos de 99% do valor das dívidas. O feirão ele reúne 267 parceiros como banco, varejo, universidade, dentre outros. Segundo a própria Serasa, mais de 200 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas podem ser negociadas em até 3 minutos. É algo muito simples e rápido de ser feito. Bom, quero isso agora e como eu faço? Para você saber primeiro se essa dívida está dentro do feirão, você deve entrar no site www.serasalimpanome.com.br. Lá você terá o passo a passo, os 99% não é para toda e qualquer dívida, muda o percentual dependendo ali da negociação.
Não tenho internet, não tenho como entrar e fazer isso via o site da Serasa. Então, o que eu posso fazer? Você também pode buscar uma agência nos Correios e fazer essa negociação direto na agência mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Esse feirão vai até dia 5 de dezembro. Uma ótima oportunidade para pegar um pedacinho do seu 13º e começar o próximo ano zerado. Gostou da dica? Não perde que domingo que vem eu estou de volta aqui no programa da Regina. Você cuida da alimentação, né? Sim, cuida da saúde, faz exercícios físicos. E aqui? E o exercício para sua memória? Pois então, olha, elas têm dicas maravilhosas, né, para você treinar aí a sua habilidade cognitiva, prevenir muitas doenças. Claro que eu tô falando do Memória Sim. E é para lá que a gente vai hoje para ver a dica que elas trazem. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Nós, da Memória Sim, né, Nancy? Hoje vamos dar algumas dicas sobre como manter o nosso cérebro saudável. Muitas pessoas nos perguntam se é possível, mesmo com o envelhecimento, continuar aprendendo e manter a nossa memória ativa. É possível, Nancy? Karine, para nossa sorte, é possível sim. A gente aprende durante toda a vida. E a estimulação de novas atividades, de atividades desafiadoras, elas fazem com que o nosso cérebro se reorganize e crie novas estruturas. E isso é possível porque o nosso cérebro ele tem esta capacidade. É como se ele estivesse aumentando de tamanho, tu acredita? E isso faz com que a gente consiga cada vez mais aprender sim e manter a vitalidade do nosso cérebro. E isso tem um nome que cientificamente se chama de neuroplasticidade. E por isso que nós criamos então um programa de estimulação cognitiva, onde todas as nossas habilidades estarão sendo trabalhadas, né? A gente quer convidar todos vocês a participar das nossas oficinas. Isso, venha com a gente, porque o que nós queremos é memória sim. Chegou a hora da gente falar de comunicação, da gente se comunicar melhor, né? E a gente já sabe que... quem comunica não se trumbica. Tá aí o recado sempre pra você, dele que é meu diretor, Adriano Sescani, né? E que tem vindo com assuntos bem legais aqui pra gente refletir, né, Adriano? Do mundo corporativo, Exatamente. Da comunicação no mundo corporativo. Exatamente. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que as empresas têm bastante dificuldade, passam muito por isso, né? E claro que tem que aprender a fazer, que é gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Boa tarde, Regina. Boa tarde, pessoal aí de casa. Esse é um assunto que está cada vez mais em alta, né? A gente acha que é só quando acontece uma grande situação, um grande escândalo, né? A gente viu recentemente o caso do seu Jorge, né, aqui em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, toda a repercussão que deu nacionalmente. Que é um clube, mas é uma empresa, né? Exatamente. E a gente não se dá conta de que os problemas acontecem e podem acontecer em qualquer empresa. Não, e inclusive no país, né, que também não deixa de ser, porque na verdade o governante sempre enfrenta muitas crises, exatamente. Né? E o gerenciamento de crise é justamente isso. É tentar prever uma possível crise que venha a acontecer. A gente sabe que, infelizmente, nem todas as empresas têm essa preocupação, né? Que só percebem que tem que fazer esse gerenciamento de crise quando a crise já está instalada. E aí já não é gerenciamento de crise, daí é apagar incêndio mesmo. E tu acha que, por exemplo, as empresas deveriam se preocupar, por exemplo, em ter pessoas para cuidar disso? Equipes, quer dizer, talvez até um departamento para cuidar disso? Sim, esse na verdade é um dos grandes objetivos, né, do gerenciamento de crise. É reunir pessoas para poder pensar, né, sobre como vão agir diante uma possível situação. Você imagina a gente estar
lá no Everest com um travesseiro de penas, estoura o travesseiro e sai pena por tudo que é lado. E a gente tem que pegar o maior número possível de penas, né? Deixar escapar menos pena. E gerenciamento de crise é isso, né? É tentar minimizar o dano de uma crise para uma marca. Bom, e toda empresa, já que a gente está falando aqui, mesmo pequena, né? Mesmo no início, ela deve ter isso? Sim, esse é o ideal. A gente sabe que as empresas não fazem, né? Mas, por exemplo, uma empresa de dermocosméticos, né? Os produtos podem dar alergias, né, nos consumidores. Agora, tu imagina se um consumidor compra um produto, dá uma alergia, e aí vai para uma rede social. Pois daí que hoje também tem isso, né? Exatamente. A rede social... Antes dele levar o produto de volta pro fabricante, ele já vai para a rede social. Sim, né? já vai fazer. Tem um caso muito bacana, aliás, tem vários casos na internet, né? Que se a gente bota lá gerenciamento de crise, casos, tem vários casos, né? Mas tem um que eu achei bacana trazer, que aconteceu faz muitos anos, mas é um bom exemplo, né? Uma empresa, uma lanchonete, foi entregar um lanche na casa de uma cliente e a atendente botou na nota fiscal cliente chata. E o lanche foi para a cliente. A cliente recebeu, né, a nota fiscal dizendo cliente chata, postou nas redes sociais, virou pauta nacional, né? E aí foi feito um grande estrago, né, para a lanchonete, enfim, mas daí eles reverteram. Além de pedir desculpas, de advertir a pessoa que fez isso, dar um jantar, que também não resolveu muito, eles lançaram uma campanha fazendo aqui o cliente sempre tem razão, chato é não poder reclamar. Alguma coisa nesse sentido. Mas ou seja, eles identificaram esse problema e conseguiram resolver. Fizeram uma campanha, né, deram a volta por cima, ou seja, eles não apenas resolveram aquele problema pontual, como tentaram resolver outros problemas e fizeram uma campanha muito bacana, né, esclarecendo isso. E isso o gerenciamento de crise, ele deve estar dentro aí do passo a passo, por exemplo, da gestão? Sim, tem que estar, né? Ele é um trabalho diferente um pouco de um trabalho de comunicação, de assessoria de imprensa, de assessoria de comunicação, mas porque ele demanda muito uma estratégia diferenciada, né, do trabalho de comunicação, né? Mas basicamente é isso, né? Contratar um profissional para que ele possa identificar as possíveis crises que possam ter, fazer um manual de como lidar com isso, né? De emissão de notas, para quem que vai para a imprensa, depois se vai fazer coletiva ou não, de como é que vai resolver aquele problema, depois como é que vai acompanhar esse problema e como é que vai fazer para que aquilo não ocorra. Alguma campanha. Ou seja, tem um passo a passo aí importante. É bem interessante, é bem legal que a empresa precisa saber. Tá bom, então, vambora? Vambora, semana que vem tem né? mais. Vambora hoje, tá? Bom, o programa da Regina está terminando. Você sabe que a gente tem o patrocínio especial da SCA Porto Alegre, aqui onde a gente está, em Canoas, e também do Decor Hunter Douglas, na capital e também em Canoas. Nosso programa é digital, você pode nos assistir ao vivo em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa também fica disponível, claro, para você assistir quando quiser, e também pelo site do BATV. Um bom domingo para você. Beijinho, boa semana, tchau, tchau. Beijo, tchau, se cuidem.